Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87, aqui da nossa Rádio Piraberaba. Hoje vamos entrevistar uma das pessoas mais queridas do Rio Bonito, um ícone aqui da região do Rio Bonito, de uma família conhecidíssima e que contribuiu muito para o desenvolvimento desse bairro. Estou falando do seu Alcídio Pisque, nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, seu Alcídio? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Muito bem. Seu Alcídio, vamos começar pelo início, né? Para quem? Eu sei que é difícil, mas vai que tem alguém que ainda não conhece o senhor aqui na região do Rio Bonito. Conta para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo agora também, quem é o seu Alcídio? É filho de quem? É natural de Joinville, de Rio Bonito? Quem que é o seu Alcídio? Sou filho de Álvaro Pisque e irmã Pisque, natural de Joinville, nasci aqui em Rio Bonito. O senhor nasceu aqui na região mesmo? Na região mesmo, naquele tempo eu não ia para a maternidade. Mas o seu Álvaro e a dona Irma eram daqui também? Nasceram aqui também? Também nasceram aqui. Certo. A família do senhor é de origem alemã? É origem alemã. Sim. E daí vieram, eu lembro que eu entrevistei a irmã do senhor esses dias, né, e ela me contou um pouquinho dessa origem, né, de vocês foram uma das primeiras famílias, né, que chegaram no Rio Bonito, né, inclusive aqui, essa região aqui, que é a região da Vila Pisque, dessa região da Serraria, é conhecida por conta do nome, do sobrenome da família, né, seu Alcídio? É que os Pisque, quando vieram, eles se instalaram em Blumenau antigamente. Ah, certo. Blumenau. De lá que veio a... Certo. E daí de lá os Pisques vieram para o Rio Bonito. E vocês são dessa família que é descendente dos Pisques de Blumenau. De Blumenau. Certo. Muito bem. Seu Alcídio, o senhor é então filho do nosso saudoso e queridíssimo seu Álvaro Pisque, que inclusive foi sócio fundador da nossa Rádio Piraberaba, alguém que eu tive o privilégio, o carinho de conhecer, né, e de conviver. E como que foi a infância? O senhor teve mais irmãos? Tive. Quem são os irmãos do seu Alcídio? Alceu, Wilson, Senildo e Miriam. Esses são os irmãos. E como que era a infância de vocês aqui no Rio Bonito? O que o senhor recorda do Rio Bonito na sua infância? Como que era essa região aqui? Naquele tempo tinha pouca coisa, como se diz. Sim. Era uma das poucas famílias aqui? Poucas famílias. Sim. Dava para contar morador por morador que tinha. Todo mundo se conhecia pelo nome? Pelo nome. É. Muito bem. E o seu Alcídio, o que era a atividade das crianças naquela época? O que o senhor lembra do Rio Bonito? O que tinha para brincar, para fazer no Rio Bonito naquela época? Isso era jogar um futebol. Aonde? Isso nos campos, a gente improvisava aí no pasto mesmo. Ah, não, era pasto, era tudo improvisado. É, improvisado. Certo. E futebol era o que vocês se divertiam na infância? Futebol. Sim. No verão era banho de rio, o rio passava ali. E tinha mais opções de rios, principalmente limpos naquela época. Ainda. Ô, seu Alcídio, o senhor e os seus irmãos tiveram oportunidade de estudar? Estudaram aqui na região? Estudava, eu só estudei até o 4º ano porque não tinha mais para diante aqui. Certo. Sabe que o 4º ano, né, seu Alcídio, naquela época já era um privilégio, né? O 4º ano, quem conseguia fazer do 1º ao 4º ano é o que para nós hoje seria uma faculdade, uma graduação, né? Naquele período, naquela época, se dava mais valor, inclusive, pro trabalho do que pro estudo, né? Porque se parava de estudar mais cedo, justamente para começar a trabalhar mais cedo. Mais também. Cedo. Essa era a ideia, né? Ideia, é. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos, seu Alcídio? O senhor se recorda? Quando o senhor estava ainda estudando, a sua infância, que nós estamos falando aqui. Eu entrei na aula em 1954. Quem era professor, o senhor lembra? Primeiro era o Ademar Scholz. Ademar Scholz. Primeiro ano. Sim. Uma das famílias também bem conhecidas aqui de Rio Bonito, que é a família Scholz. Uhum. Certo. Depois era Sionei Lopes. Sim. Depois era Holanda Scheidt. Certo. O seu Alcídio, naquela época, a língua alemã era muito presente, né? E nas escolas, eu já entrevistei algumas pessoas aqui do Rio Bonito que me contaram também isso. Talvez foi a mesma coisa que aconteceu com o senhor. O português era meio arranhado, porque o que se falava bem na infância aqui era o alemão. É isso? Isso é verdade. E o senhor cresceu conhecendo essa língua, falando alemão? Eu, quando entrei na escola, não sabia falar nada em português, praticar nada. Aprendi nada para dizer. O senhor foi para a escola para aprender o português? Português, sim. Porque a família toda só falava alemão? Falava alemão.
Olha só. E era, na verdade, uma característica da região, né? As famílias que estavam no Rio Bonito naquela época era basicamente de descendentes alemães, né? Praticamente todo mundo que não era alemão, como se diz, era suíço, ou coisa da Europa, né? Que falava alemão. Muito bem. Ô, seu Cídio, nessa época, principalmente que a gente está contando aqui, as crianças começavam a ajudar os pais muito cedo, né? Porque os pais precisavam de ajuda. Existia, praticamente todos os trabalhos que existiam na época era braçal, então você precisava de muita ajuda, muito diferente do que hoje tem muito maquinário que substitui isso, né? O senhor começou também a ajudar os pais, a ajudar a família bem cedo? Bem cedo, eu já tinha uns 10, 11 anos, já tinha que às vezes ajudar o pai na marcenaria. E o seu Álvaro, que era o seu pai, o trabalho dele, o primeiro que ele teve aqui, que o senhor se recorda e que o senhor ajudou, era de marcenaria? De marcenaria. Isso era no rancho lá do meu falecido avô, tocado à base de roda d'água. Certo. Mas era marcenaria, não era serraria? Não, era marcenaria, fazia móveis e janela, porta, de tudo. Ah, e daí o primeiro, então antes da serraria veio a marcenaria. Marcenaria. Que era a marcenaria Pisque também. E o seu Álvaro, que era um marceneiro. E daí lá não tinha sociedade, era só o meu pai lá, né? Meu pai tinha empregados, né? Sim. E o senhor com 10, 11 anos já estava ajudando o pai a fazer os móveis. Qual que era o móvel que mais saía nessa época, seu Cídio? O que o pessoal mais procurava? Olha, isso tinha esquadrias, era bastante usado, feito. E daí tinha móveis, mas móveis não era tanto assim. Até porque os móveis daquela época duravam muito, né? Então, assim, era difícil você trocar de móveis, né? Ô, seu Cídio, a matéria-prima, a madeira da marcenaria Pisque, vinha da onde? Onde que vocês buscavam essa madeira? Olha, isso vinha da região, maior parte da Garuva. Da Garuva? Garuva, Itapuã. Mas vinha bruto e fazia na serraria? Vinha a tora e serrava, Certo. E vocês faziam isso na marcenaria mesmo? Na serraria. Meu pai, antigamente, quando começou, ele não tinha serraria. Aí ele comprava madeira serrada. Certo. E aí depois, quando ele começou a fazer os móveis, trabalhar com a marcenaria Pisque, ele começou também a serrar as madeiras, é isso? As madeiras depois. Mas isso há muitos anos, nem me lembro que ano que foi isso, mas isso deve ser nos anos 70 já. 70. E nessa época, né, seu Cídio, a questão também as questões trabalhistas também eram mais tranquilas. E aí o senhor e os seus irmãos conseguiam ajudar o pai desde cedo já? Desde cedo. Muito bem. Seu Cídio, nessa época ainda da marcenaria ali, né, o que fez a família ou o pai mudar de ramo, deixar a marcenaria e ir só para a serraria, os móveis já não eram tão procurados assim? O que fez a família Pisque mudar de ramo assim? Praticamente, eu não vou dizer que mudou de ramo, mas quando ele mudou a marcenaria aqui para frente, daí começou a fazer carroceria de caminhão, soalho, forro. Gabinava caminhonetes também antigamente. Certo. E começou a trazer mais produtos para... Certo. Muito bem. E nós estamos falando que nessa época, né, seu Cídio, o Rio Bonito estava começando a se desenvolver. Então vocês, a família de vocês, presenciou todo o grande desenvolvimento que o Rio Bonito teve. Nós falamos aqui no início da conversa que poucas famílias moravam no Rio Bonito naquela época, né? Vocês conheciam todos pelo nome. Todos pelo nome. Nós tínhamos ainda, eu acho que a única escola, se não me falha a memória, que tinha nessa época era Arthur da Costa e Silva, né? Essa era a escola mais antiga que tinha. Quer dizer, mas única, não, né? essa que eu andei numa outra pequena que tinha lá, que era. Sim. Essa foi demolida depois. Mas, seu Cídio, quando o senhor era criança ainda, nessa fase aí da marcenaria, 10, 11 anos, Rio Bonito então não tinha nem pavimentação, não tinha nenhuma rua pavimentada, nem com calçamento, paralelepípedo, nada. Nada disso. Era quase que picadas abertas. Só que tinha movimento, o movimento que vinha de Curitiba passava tudo aqui. Sim. Curitiba, Joinville, não tinha BR, né? Sim. Seu Cídio, pessoas com a experiência que o senhor tem, né, e que viveram desde a infância, nasceram aqui no Rio Bonito, a Sociedade Ginástica do Rio Bonito sempre fez parte da vida de vocês, né? Principalmente de pessoas que nasceram aqui, que cresceram aqui, que têm a experiência que o senhor tem. A Sociedade Rio Bonito, vocês viram crescer. E o senhor acompanhou
E eu sei também que o senhor participou muito da Sociedade Rio Bonito. Isso é desde criança, desde jovem? Como que foi essa ligação do seu Alcídio com a nossa Sociedade Rio Bonito? Eu entrei depois lá por causa da ginástica. Tinha ginástica. Verdade. Eu era um dos atletas. O senhor era atleta de Atleta, ginástica? o Gustavo era o instrutor. O Gustavinho. O Gustavinho é o instrutor. Era o instrutor. A ginástica, para quem não é muito conhecedor da ginástica, é o que a gente vê hoje nas Olimpíadas. A ginástica é no cavalo, é nas argolas. Naquela época era assim também? Não, o que não tinha era argola, mas tinha bara, tinha cavalete, tinha E tudo isso o senhor paralela. fazia? Tudo isso a gente fazia. Mas era para competição ou era só uma atividade física? Eu fazia geralmente só apresentações quando era aniversário aqui da sociedade, em Certo. outubro. O senhor Cid, mas isso nós estamos falando que o senhor já tinha quantos anos? Olha, eu nem me lembro. Na época da ginástica do Rio Bonito. Eu devo ter mais ou menos entrado com uns 16 anos. E o senhor lembra quem mais fazia parte desse grupo? Foi um dos primeiros grupos, né? De ginástica da sociedade, né? Que participava na Sim. ginástica. Alguns me lembro lá, que era o Adolfo Blume, já falecido, Haroldo Meps, Adelino Venturi, Luiz Turmelin, acho que deve ser vivo, mas eu nem me lembro de todos, só olhando a foto lá. Sim. Álvaro Neitzel, também já falecido. E quanto tempo o senhor ficou participando da ginástica da Sociedade Rio Bonito? Foi até os 19 anos, aí depois saí fora. E por que o seu Alcídio parou com a ginástica? Porque a gente casou e daí depois não dava mais tempo de fazer ginástica. Já que o senhor falou do casamento, fala para nós quem que é a sua esposa. O seu Alcídio é casado com quem? Rutnik Pisker, agora é Pisker, Rutnik. É Ruth Piske. E como que o senhor conhece a dona Ruth? Em que período como que acontece esse encontro do seu Alcídio com a dona Ruth? É que era vizinha aqui, né? Ah, vizinho! Certo. E tem a mesma idade que o senhor? Não, era mais nova. Mais nova. Certo. E vocês cresceram juntos então aqui? Crescemos juntos, porque ela numa época não morava aqui, depois ela veio morar aqui, porque estava com o padrasto, né? Então é de lá que a gente conheceu ela. Certo. E foi nesse período que o senhor estava na sociedade ginástica? Sociedade. E aí, naquela época, o senhor teve que ir lá pedir a mão dela também, fazer toda aquela cerimônia que geralmente se fazia antigamente? Primeiro a gente namorava meio assim, Escondido? Não, escondido não, mas não era assim, como diz, lá era pegado, mas não era mais de leve, assim, não é que nem hoje em dia. Sim. E aí depois de quanto tempo de namoro saiu o casamento? Isso agora me lembrar, eu acho que uns 3 anos namorei mais ou menos, casei com 20 anos, bem novo. Não, eu casei em 67, em 69 o primeiro, o Vladimir. O Vladimir é o primeiro. E depois teve mais. Mais um, 71, Andréia. A Andréia. O Vladimir e a Andréia são os filhos da dona Ruth e do seu Alcídio. E o senhor hoje eu sei que tem netos também, né? Tem. E tem bisneto já? Não, bisneto ainda não. Mas netos tem. Netos tem. Muito bem. Seu Alcídio, depois que o senhor trabalha com o pai na marcenaria, aí o senhor já está casado com a dona Ruth, qual é a atividade da família? O senhor e a dona Ruth trazem um sustento para casa de que maneira? Qual que era a atividade que vocês faziam? Eu trabalhava na firma do meu pai e a minha esposa ainda mantinha umas roças para... O senhor trabalhava onde? Na marcenaria do meu pai. O senhor continuou trabalhando, depois de casado, o senhor ainda eu trabalhava na marcenaria? Trabalhei lá até 1984, final de 84. E daí, depois de 84, o que o senhor faz? Daí eu montei marcenaria por conta. Aí o senhor teve a sua própria marcenaria. De 84 até quando? Até hoje. Até hoje? Que é aqui na residência do senhor? Aqui nos fundos lá tem Muito bem, seu Alcídio, aqui para localizar o pessoal, nós estamos na rua 15 de outubro, quase em frente ao Alto Posto Hart, aqui, né, do lado da Academia Biotipo, é aqui que o senhor mora. E é nessa residência que o senhor e a dona Ruth vieram morar quando se casaram, na época? Viemos morar aqui. E a família não saiu mais daqui? Nunca mais saí daqui, não. E depois que o senhor deixa de trabalhar com a família, aí o senhor monta a sua própria marcenaria aqui na residência? Na residência. E que o senhor tem até hoje? Tem até hoje. Mas o senhor administra, o senhor já não trabalha mais no pesado, tem o pessoal que ajuda o senhor aqui, é isso? Tem que ter alguém para ajudar, né? Mas não é os filhos?
O senhor contratou pessoas de fora, não é da família? Tenho o filho que ainda dá uma auxiliada lá. E o que o senhor ainda faz aqui? O que a marcenaria faz aqui? O que produz aqui? Olha, mais é cozinhas e quartos. Planejados? Planejado. Certo. Muito bem. E o pessoal que quiser, então, pode procurar o senhor aqui, ainda que ainda é feito aqui, é produzido ainda. Ainda é produzido. Uma das coisas que eu esqueci de perguntar para o senhor, né, quando a gente fala de marcenaria, Rio Bonito cresceu muito à base de marcenaria e serrarias, né? Tinha muitas, né? Na época, não existia toda a legislação ambiental em relação à questão de derrubada de árvores que existe hoje. Então era mais fácil, né? E qual que era a madeira da época e qual que é o utilizado hoje? Qual que é a diferença de quando o seu Alcídio ajudava o seu Álvaro lá na marcenaria? Lá era madeira de canela, peroba. E que tinha aqui na região? Tinha na região. Certo. E que hoje já está escasso. Araribá também era usado, mas não tanto, porque ele era um preço mais alto. Sim. Mais alto. Mais do que peroba? Mais do que peroba. E mais caro que a canela também. Olha só. E hoje, qual que é a matéria-prima que você utiliza aqui? Hoje se é feito de madeira, é de eucalipto e pinos. É o que... E daí o MDF, né? Que é o... Sim. Mas hoje madeira mesmo é eucalipto e pinos. Eucalipto, é o que dá para trabalhar hoje. Dá para trabalhar. Madeiras mais caras, daí precisa vir de fora hoje. Aí precisa vir de fora, Mas daí se o cliente quiser, o senhor atende também. Também atendo. Só que, como se diz, o problema é os preços, né, senhor? Quando a madeira é de... Sim. Muito bem. Senhor Alcídio, quero agradecer o senhor por estar compartilhando um pouco aqui da sua história conosco, né? O senhor que contribuiu muito junto com a sua família. A gente está contando aqui um pouco dessa história, uma história rica para nós que conhecemos o Rio Bonito. A Vila Pisque hoje aqui, né? Por que se chama Vila Pisque, né? Qual que é a influência de vocês em relação a essa comunidade, essa localidade, que hoje tem centenas de famílias morando ali? Isso aconteceu que a empresa precisava de funcionários e o problema era moradia. Aí eles começaram a construir casas lá dentro para os empregados. Mas daí na época que a serraria estava em plena expansão, aí o seu Álvaro e a família precisavam de mais funcionários. Esses funcionários vinham da onde? Isso vinha da usina que estava indo, como se diz, em extinção naquela época. Sim. E daí vinha de tudo quanto é canto, vinha da garuva, e daí eles não tinham às vezes onde morar, aí eles construíram casas para os funcionários. Certo. Mas a serraria construía e depois cobrava, eles pagavam parcelado, como que era esse negócio? Eles botavam um aluguel, mas um aluguel baixíssimo, né, vamos dizer. E o senhor lembra quantas casas na época mais ou menos foram construídas? Olha, isto não me lembro mais, mas quantas casas eram, mas eu acredito umas 10 casas tinha mais ou menos. Certo, mas e todo esse terreno que hoje é a Vila Pisque era da família do senhor? Era da família. Por isso que a região ficou conhecida como Vila Pisque. Vila por conta Pisque. Dos funcionários da serraria que à época vinham para cá, não tinham onde trabalhar e a serraria construía as casas ali. Construía as casas para eles morar. Certo. E o senhor presenciou isso acontecer, o senhor viveu isso? Isso aí. Muito bem. Muito bem, seu Alcídio, quero agradecer ao senhor por estar participando desse quadro conosco aqui, né? A gente tem um horário, eu tenho certeza que o senhor teria muito mais histórias para contar, para compartilhar, mas de uma forma simples, é uma forma da gente homenagear a família do senhor, homenagear o senhor e agradecer pela contribuição que vocês deram com o Rio Bonito ao longo de todas essas décadas de trabalho, de dedicação aqui na nossa comunidade. Repito, né, o seu pai, o seu Álvaro, uma pessoa que eu tive o prazer, o privilégio de conhecer, nosso sócio fundador da Rádio Piraberaba, e a família Pisque é isso. Uma das famílias que mais contribuiu, uma das famílias mais queridas aqui da região do Rio Bonito. Seu Alcídio, obrigado pelo carinho, obrigado por estar nos recebendo hoje aqui. Obrigado para o senhor também. Muito bem, gente. Esse foi o quadro Conte a Sua História de hoje, contando um pouco, de uma forma resumida, a história aqui do seu Alcídio e da família Pisque. Voltamos em uma próxima oportunidade, contando uma outra história.